Nós vamos ler aqui alguns versículos. Melhor, se você quiser marcar Josué e pular comigo um pouquinho lá para 1 Coríntios, depois nós voltamos para Josué. Eu vou inverter um pouquinho a ordem das coisas aqui. 1 Coríntios, no capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 58. É o último versículo do capítulo 15. 1 Coríntios 15 e 58. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou repetir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora você pode voltar lá para Josué. Josué capítulo 14, versículo de número 6, nós vamos ler até o 11. E aí você vai manter sua Bíblia aberta aí que nós vamos um passo a passo aqui, aprendermos algo da parte de Deus para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Glória a Deus. Nós conhecemos essa palavra. Nós sabemos muito bem que palavra é essa. Nós já vimos e ouvimos essa palavra algumas vezes, inclusive aqui. Mas eu queria hoje chamar a sua atenção para essa palavra de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15 e 58, que nós lemos, porque enquanto eu li a palavra para pregar aqui já a semana passada, porque essa ministração eu dividi duas coisas, né? Foi a mesma de domingo passado, então eu só dividi em duas. E eu escrevi no boletim há um tempo atrás, porque eu escrevo mensalmente, eu não escrevo de toda semana. E hoje, quando eu peguei o boletim, a mensagem que estava no boletim era essa. E eu achei muito interessante da parte de Deus, porque Ele sabe o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. E eu achei Paulo convocando a igreja de Corinto para ser firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E, mediante isso, eu quero
fazer aqui algumas considerações. Primeiro eu quero fazer uma rápida introdução sobre Caleb. Nós já conhecemos, Caleb é um dos 12 espias. Caleb foi mandado por Moisés, junto com mais 11, Caleb, Josué. E quem são os outros 10? Ninguém lembra o nome dos outros 10? Nem eu. Porque perdedor, nós não lembramos o nome. Nós só lembramos o nome de quem é firme na presença do Senhor. A Bíblia, ela registra num certo momento, mas depois cai no esquecimento. Mas Josué e Caleb marcaram a história. Eles marcaram a história. Caleb é um dos 12. Filho de Jefoné. E a Bíblia fala que Jefoné não era judeu, era quenezeu. Quando você volta lá para as conquistas, um pouco antes, porque isso aqui já tinha passado 45 anos da conquista, você vai ver que os quenezeus não foram mortos. E provavelmente o pai de Caleb, lá antes, bem no passado, havia se misturado ali com os judeus, creu no Deus de Israel, juntou ali com... Eu não sei, eu estou falando aqui sem um conhecimento profundo na teologia nesse sentido, porque eu só fui na árvore do pai. Ele não era judeu, mas provavelmente a mãe era judia. E Caleb nasceu judeu. E Caleb foi um desses homens. Ele também se casou com uma judia. E ele pertencia à tribo de Judá. E tanto que quando os 12 são convocados, Caleb é o convocado da tribo de Judá. E aí, eles são então enviados à terra. A terra era boa. A terra era muito boa. Manava leite e mel. Tinha tudo em abundância. Mas quando eles voltam para dar relato ou dar o relatório dessa terra, Josué e Caleb se colocam na frente dos outros 10 e falam: Moisés, é ali mesmo que a gente vai morar. É ali que Deus preparou para nós, ali é o nosso lugar, é ali que nós precisamos, é a terra que Deus preparou para nós. E aí vem os outros 10. Moisés, é verdade, a terra é boa. Porque a pessoa que não tem o Espírito de Deus, a visão do Espírito de Deus, ele até fala a verdade. Não, Moisés, é boa. Nós vimos ali a terra, mana leite e mel. Olha, é muito rica, tem tudo que a gente precisa, mas tem gigantes na terra. E olha, nós somos como coisinhas perto deles. Eles são muito fortes. Eles são muito fortes. E nessa passagem que nós lemos aqui, o próprio Caleb fala: meus irmãos que subiram comigo a espiar a terra, fizeram derreter o coração do povo. O povo que estava animado, alguém chegou neles e falou assim: não vai dar, esquece, é bonito, é legal, é bom, é gostoso, mas não é para nós não. Não dá para nós não. Quantas vezes quando nós estamos numa batalha para conquistar algo, alguém vem e joga um balde de água fria em nós. Eu quero que nessa manhã você ouça essa palavra: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque tudo que você fizer, tudo que você empenhar a fazer nessa obra, não será em vão. Eu quero tirar algumas lições aqui da vida de Caleb. Caleb, em primeiro lugar, não deixou o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. Quem aqui se lembra das promessas de Deus? Para a sua vida individualmente. Talvez você nem lembre mais. Ou talvez precisa de um ânimo novo na presença de Deus para que você lembre da promessa dele. Mas Deus tem promessas para nós. E as promessas de Deus
vão se cumprir na nossa vida. As promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 23, diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Fiel é aquele que fez a promessa. Irmãos, a fidelidade de Deus não é discutível. Nós não discutimos a fidelidade de Deus, porque nós falamos assim: Deus é fiel. Mas eu coloco Deus no mesmo patamar se eu dizer assim: o irmão Manuel também é fiel. Dá a impressão que Deus é como nós. Dá a impressão que nós somos todos iguais. Fiel é Deus. Seria a expressão correta a usar. O judeu usa fiel é Deus. Porque coloca a fidelidade de Deus num patamar superior. Coloca como uma característica infalível de Deus, porque Ele é. E aí, de vez em quando o Manuel é fiel, de vez em quando ele não é. E não é porque ele não quer. É porque a hora que você talvez mais precisar dele, ele não pode. Aí falha a fidelidade. Deus não tem isso. Deus não tem variação. O escritor diz: guarde firme essa confissão, essa esperança, não vacile, porque o que fez a promessa é fiel, e o termo aqui, ele é, permanece, sempre será, ele não muda porque ele é Deus. O tempo na nossa vida é só um instrumento de Deus que Ele usa para nos moldar, para nos aperfeiçoar, para que nós estejamos prontos para receber a bênção. Veja que depois de 45 anos, depois que o tempo passou muito, é que Caleb consegue conquistar a terra. Mas é interessante que quando as coisas não acontecem na nossa vida, a gente começa a perder a esperança. E nós não podemos perder a esperança. Esse versículo que nós lemos aqui em 1 Coríntios, ele fala: sede firme. Sede firme. Isso fala também da nossa, e está aí depois se você ler o boletim, não precisa abrir agora não, da nossa firmeza na palavra de Deus. Caleb, ele sabia que Deus havia prometido. Ele sabia que ali era a terra que Deus tinha preparado para ele. E, portanto, ele ficou firme. Irmãos, quantas pessoas estão mudando a sua teologia? Estão mudando a sua crença ou a sua forma de crer porque não aconteceu ainda. Porque não deu ainda. Eu não sei se foi Deus, não. Eu não sei se é bem assim, não. Eu não acredito bem assim, não, porque não aconteceu do jeito que você queria ou quando você esperava. Mas o tempo é o aperfeiçoamento de Deus para a sua vida. Nós não podemos esmorecer, sede firmes. Caleb foi firme no tempo. Em segundo lugar, Caleb não julgou a promessa de Deus tardia. Quantos de nós às vezes falamos: Deus está demorando tanto? Deus está demorando tanto. Ele foi tão firme na promessa de Deus, ele foi tão firme na obra de Deus, que ele continuou. Vamos conquistar aqui, vamos conquistar ali, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. E ele não parou, ele continuou fazendo. Quando chegou o tempo que ele percebeu que era o tempo de Deus para a vida dele, ele vem a Josué. Josué, tu sabes a palavra que o Senhor deu, que o Senhor falou a Moisés. Tu sabes a promessa de Deus. Tu conheces o que Deus prometeu, Moisés, ou Josué. Você sabe que ele fez uma promessa. E olha que interessante aqui, irmãos. Essa palavra ela é muito forte. Por causa de mim e de ti. Caleb sabia. Tu sabes a promessa que o Senhor, a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Nós dois fomos firmes na promessa. E Deus então falou para Moisés. E ele
fala então para Moisés, para Josué, que Deus tinha feito a promessa, que Deus tinha dado a palavra a Moisés e que ele não ia mudar. Caleb não questionou a demora. Ele não foi falar, está demorando demais, esse negócio está ruim. Mas ele, depois de 45 anos, ele se lembrava das promessas de Deus na sua vida como se tivessem sido feitas naquele mesmo dia. Irmãos, nós não podemos perder a visão da promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus para nós aqui? Eu não sei para você, para mim eu sei. Para mim eu sei o que Deus me prometeu aqui e eu não perco de vista nem um dia. Nem um dia sequer. Nem um dia sequer eu perco essa promessa de vista. Às vezes nós somos atacados por tantas coisas, tantos barulhos, tantas conversas, tantos falatórios, tantas tentações. Quantas vezes nós não somos, eu já disse aqui, pastores são tentados todos os dias a mudar a sua forma de ser. Porque eu não estou agradando fulano. Mas se eu for assim, eu vou agradar esse grupinho aqui. Se eu for assim, eu vou desagradar esse grupinho aqui. E fica aquele... E você tem que fazer um compromisso com Deus de agradar aquele que te chamou para a obra e não aqueles que são parte da obra. Irmãos, ninguém vai agradar todo mundo. Nós precisamos agradar a Deus. Esquece esse negócio de agradar todo mundo. Agrade a Deus. Caleb, ele não estava preocupado com os outros 10. Ele não se preocupou com o que os outros 10 falaram. Ele não se preocupou nem onde estavam aqueles outros 10, provavelmente já mortos. O negócio dele era com a promessa de Deus. Ele se lembrava. Em 2 Pedro 3, e no versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Alguns podem dizer assim: ah, já passou tanto tempo. Deus não retarda. O tempo é de Deus e é Ele quem trabalha com o tempo. É Ele quem trabalha em nossas vidas para nos aperfeiçoar com o tempo. Quantos de nós não suportamos mais o tempo e passamos e até procuramos esquecer? Talvez aquele negócio nem foi de Deus para mim. A promessa de Deus continua de pé. A promessa de Deus continua de pé para a sua vida. Caleb não deixou envelhecer ou o tempo envelhecer o seu espírito. Terceira lição. O tempo passou, talvez as rugas chegaram, mas o espírito dele estava forte. Deus fez a promessa e a promessa será cumprida. Deus fez a promessa e a promessa é minha. Deus fez a promessa e a promessa vai ser minha. Ô Josué, eu tinha 40 anos, Josué. E agora se passaram 45 anos daquele tempo. Eu estou com 85 agora, Josué. Estou aqui com a minha bengalinha. Não sei nem se vai dar para... Eu estou, que nem o pastor falou, contando em frações. Estou com 85,5, né? Porque assim é criança, né? Quantos anos você tem? 3 e 6 meses. 3,5. Vou fazer 4. Nem fala a idade que tem. Fala, vou fazer 4. Depois você fica doido para chegar aos 18. E aí vai 20, 30, 40. Chega um tempo que você volta de novo lá para as frações. Estou com 98,5. Vou fazer 100 daqui 2 anos, mas já está contando com 100. Porque é assim que a gente funciona. Josué não estava assim. Josué, com 85 anos, ou melhor, Caleb, com 85 anos, ele se lembra exatamente do dia em que Moisés o enviou a espiar a terra com 40 anos de idade. Eu fico pensando, será que eu vou chegar lá para lembrar? As promessas de Deus se cumprindo na minha vida, dia após dia. Ô, irmão, isso é glorioso. Se Jesus não voltar, às vezes a gente se preocupa muito com números, né? Mas se Jesus não voltar, eu quero daqui 20, 30 anos
lembrar de quantas pessoas passaram e de quantas vidas nós pudemos impactar de alguma forma, de quantas vidas nós pudemos tocar de alguma forma. E eu espero ver você no céu. Eu espero encontrar contigo na glória. Tal era a minha força, Josué, assim é agora. Eu não fiquei mais fraco, eu não fiquei desanimado. Irmãos, quantos jovens dentro da igreja? Nós vivemos, sempre comento e sempre ouvimos por aí, vivemos a geração micro-ondas. É a geração do agora para agora e não espero. Tem um cara aí que chega a falar para a mãe dele, demorou demais para trazer água. Nós precisamos, ele sabe de quem que eu estou falando. Nós precisamos ser pessoas do tempo, não do já, não do agora. As coisas boas se desenvolvem com o tempo. Às vezes eu vou no mercado com a minha esposa e falo, Vivian, tem manga? Ela fala, cheira. Se não tiver cheiro, não tem gosto. Porque são frutas apanhadas verdes e amadurecidas na marra. Não tem gosto. Quando você chega perto da caixa da manga ou da goiaba e está cheirando, pode comprar. Ela amadureceu no tempo certo, ela foi devagar, chegou no tempo certo. Mas quando ela só tem cor, está até bonita, eles passam uma cera nela, fica brilhosa, né? E você pega, cheira, não tem cheiro, não é boa. O tempo não trabalhou nela, aquilo foi forçado. Muitas vezes nós queremos isso. E nós forçamos a Deus, tem que ser agora, Deus. Tem que ser do meu jeito. Caleb, ele não fez isso, irmãos. Quantos de nós envelhecemos na fé? Quantos de nós já não conseguimos mais esperar o jeito de Deus, a forma de Deus trabalhar na nossa vida? Quando eu cheguei aqui, eu tive que aprender uma coisa que eu não sabia. Lá no Brasil a gente chama de longo prazo. Aqui é long term, né? Quantas vezes eu vi isso da boca do pastor? É long term, é long term. E eu falava, meu Deus, esse homem só pensa a longo prazo. Não dá para pensar em nada para agora. E depois eu fui aprendendo que o long term é melhor. A fruta vai ficando mais madura, bonitinha, cheirosa, bonita. E quando você tem ela, então você pode desfrutar daquilo com gosto. Às vezes nós queremos as coisas no já e as pessoas perderam essa visão de long term. Caleb não perdeu isso. Foram 45 anos, mas foram 45 anos esperando no Senhor. 45 anos esperando no Senhor. Aí Caleb, quarta lição do versículo 11, ele não perdeu a sua força. Caleb acho que era da família de Manuel. Manuel e Caleb são meio parentes. Manuelzinho, Messias Matos. Os cabras não ficam mole nunca, rapaz. Está precisando de um trabalhador lá, Ronaldo. Chama o cabra que ele derruba tudo. Você pensa num homem forte. Irmãos, para guerrear, precisa ter força. Para batalhar, não pode desistir. Ele nunca desistiu da guerra. Ele estava conquistando para os seus irmãos, e quando chegou o tempo que ele sabia que era hora de conquistar a terra dele, ele falou, não, Josué, eu tinha 40, se passaram 45, a força que eu tinha com 40 é a força que eu tenho agora. Irmãos, eu sinto a cada mês o negócio caindo, não é nem a cada ano. Olha, estou na idade do condor. É dor para tudo quanto é lado, né, Márcia? A gente aqui, você faz qualquer coisinha, já fica, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. O cabra tem 85 anos e chega em Josué e fala, Josué, cadê? Onde que está? Vamos para cima. Meus amigos, nós precisamos ter a força espiritual de jovens, independente da idade que esteja em nós. Caleb nos mostra que não tem idade para guerrear espiritualmente. Caleb nos mostra que não tem idade para parar, não tem idade para aposentar na nossa carreira espiritual.
Paulo está lá preso, escreve a Timóteo e fala: Timóteo, eu estou sendo entregue. Eu vou morrer, Timóteo, eu sei que eu vou morrer logo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele vai falando algumas coisas, ele fala assim: Timóteo, vem logo, procura vir ter logo comigo. E você passa lá na casa, ele fala o nome que eu não me lembro agora, na casa de um fulano lá, e pega para mim a minha capa. Era uma capa de lã que suportava o frio, ele estava numa prisão fria. Traz minha capa, esse negócio está me matando de frio aqui. Traz os livros, e principalmente os pergaminhos, que eram os livros da Torá, do Antigo Testamento. E eu fiquei pensando, o cara escreve falando que vai morrer e pede a capa para se agasalhar, os livros para continuar tendo conhecimento e os pergaminhos para estar dentro da palavra de Deus. Eu não sei se ele esperava um milagre ou não, mas uma coisa é certa, eu acredito que até o último momento Paulo estava dentro, estava lendo, estava buscando na palavra de Deus para a sua vida. Quantos de nós já deixamos de buscar? Quantos de nós já atingimos o ápice, não é? Já sei tudo. Não preciso mais fazer nada. Quantos de nós já disseram: deixa os mais novos. Deixa para os mais novos agora, eu já trabalhei demais. Caleb não perdeu a força. Eu só quero te dizer uma coisa. Nunca pare de lutar. Nunca desista. Nunca descanse. Nunca deixe para depois. Faça a obra de Deus como um bom evangelista. Faça a obra que Deus colocou na sua mão. Novos desafios estão chegando. Precisamos de novas forças. Eu quero que você se levante como um Caleb na presença de Deus. Eu quero que você, ainda que esteja já cansado, diga assim: não. Eu vou falar que nem Joel, citei aqui a semana passada. Pegue as suas enxadas e forjem espadas. Peguem as suas foices e forjem lanças. Diga ao fraco: eu sou forte, e vamos para a guerra. Não é tempo de parar. Caleb não se lamentou pelo tempo que passou, mas ele olhou para as novas conquistas. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão. O que passou, passou. São experiências. Não voltam mais. Ah, pastor, o senhor não sabe que em 1963 eu fundei uma igreja? Eu já ouvi isso, hein? Em 76, quantos anos você tinha? Eu estava lá em tal lugar. E só tem experiências de 69, de 76, de 80 e não sei quanto. E eu pergunto: o que Deus está falando para você hoje? Não, eu já estou agora no retirement mode. Já estou me preparando para aposentar. Estou tranquilão. Na nossa caminhada espiritual, nós não aposentamos. Quando Deus manda as conquistas para nós, nós precisamos lutar e conquistar. Não é tempo de olhar atrás. O que nós conseguimos até aqui? Conseguimos alguma coisa. Mas o que nós vamos lutar para conseguir daqui para frente? É o que importa. Porque Deus tem uma terra inteira para ser conquistada. Deus tem uma cidade toda para ser conquistada. Nós temos uma terra para entrar, uma terra para possuir. E muitas vezes nós estamos com a mentalidade do deserto. O tempo passou, né? Acho que o que Deus tinha para dar para a gente, Ele já deu. Não é assim, irmãos. Deus tem muito a nos dar, Deus tem muito a nos fazer conquistar. Paulo, ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso olhar tem que estar em Jesus.
O nosso alvo tem que ser Jesus. A nossa direção tem que ser Jesus. O que é que Deus está falando com você hoje? Isso aí que o pastor está pregando, ué. Mas e com você? Não fique preso ao passado. Desfrute do presente e conquiste para o futuro. Coloque alvos. Vamos seguir um pouquinho. Caleb sabia que a vitória vem de Deus, mas era ele que tinha que lutar. Às vezes, irmãos, nós não conquistamos mais porque nós não arregaçamos as mangas. Nós não conseguimos mais porque a gente sempre tem uma desculpinha. Caleb tinha muitas. Ô Josué, tem 5 anos. Vou não, ó. Não vou não. Qualquer pedacinho de terra para mim aí tá bom, Josué. Pode ser em qualquer lugar. Mas a palavra de Moisés para ele era, olha, aquelas montanhas ali, tudo aquilo ali, ó, Caleb, vai ser seu. Deus está te dando. Aquela montanha lá é sua. Viu? E o Caleb abraçou aquilo. E deixa eu falar uma coisa para você. Não era planície, pastão verde, com rios, correntes, águas tranquilas, pastos verdejantes. Não, senhores. Era montanha, era pedregoso. Mas ele não desistiu. Ele arregaçou as mangas, sacou a espada e falou assim: ô Josué, você se lembra do que Moisés falou? Chegou a minha vez. Chegou a minha vez, Josué. Aí se nós formos lá para a nossa armadura, não é? Nós podemos até devagar aqui, mas não é o caso. Chegou a vez de conquistar a terra. Chegou o tempo de conquistar a terra. Josué, eu acho que Josué ele ficou muito feliz de ver Caleb se pondo naquela posição. Todas as vezes que uma liderança propõe algo e a igreja não se dispõe, é um balde de água fria. Todas as vezes que uma liderança propõe algo e a igreja fala, vamos, 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 mas não faz nada, também é um balde de água fria. Às vezes, nós queremos ver a coisa acontecer, mas o pastor ora. O pastor ora. Eu falei aqui para vocês, é tempo de orar mais do que nunca. É tempo de orar mais do que nunca. Deus tem aberto portas para nós como nós não esperávamos. Mas existe uma guerra. Existe uma guerra espiritual. O pastor pediu para eu dar uma palavra com a igreja hoje sobre como estão as nossas negociações de uma nova propriedade. E estamos vendo Deus agir. A nossa primeira proposta não foi aceita, mas a gente já sabia que corríamos esse risco. Mas terça-feira, se tudo der certo, nós vamos fazer uma nova proposta e estamos orando para que seja aceito. Deus tem aberto portas de lugares que nós não entendemos. Mas isso não é um problema só dos pastores. Não é um problema só da liderança. Nós falamos que queremos ver as coisas acontecerem, a escola crescer, a igreja crescer, mas não é um problema só nosso, só meu, só do pastor Ron, do pastor Andrew, não, senhores, e nem da diretoria da igreja. Esse é um problema de toda a igreja. Eu vou fazer o que o pastor pediu para a igreja de manhã. Eu gostaria que você fizesse um compromisso essa semana de orar pela liderança dessa igreja. De orar para que Deus abra as portas para nós.
de orar para que Deus faça aquilo que Ele nos prometeu e que Ele faça do jeito dEle. Nós estamos dispostos e arregaçamos as mangas e pegamos as espadas e estamos prontos a lutar e a vencer essa batalha. Aquilo que Deus prometeu no passado, nós sabemos que é tempo de conquistar agora. Essa igreja tem estado envolvida com tantas coisas nessa comunidade. Tantas coisas, irmãos, tantas coisas. É tempo agora de Deus cumprir o que Ele prometeu para nós. E se Ele está fazendo, se Ele abriu as portas, nós só precisamos orar e confiar e Ele vai fazer. Eu quero que você assuma esse compromisso, se você puder. Ore pela liderança e ore para que Deus trabalhe nesse caso e nesta causa essa semana. Quarta, pela madrugada, eu e o pastor viajamos para a Flórida e a gente precisa ter alguma coisa palpável entre amanhã e terça-feira, porque depois já fica difícil, voltamos só na semana que vem. Então, nós gostaríamos de contar com as suas orações. E mais um detalhe, nós não estamos preocupados com a nossa viagem, porque Deus trabalha mesmo conosco estando fora. Mesmo que nós estejamos fora, Deus vai estar trabalhando em nome de Jesus. E virá, sim, um grande crescimento. Virá, sim, uma grande conquista, porque Deus tem nos prometido. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Abrace esta causa e vamos continuar nas nossas funções e na nossa missão. Esta é uma causa que depende de oração e de demonstração. Não podemos só pregar, temos que demonstrar e fazer. Amém? Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Bendizemos o teu nome e agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse lugar, mas nós estamos confiando na sua promessa e naquilo que o Senhor tem prometido para nós. Pai, eu quero te louvar e te bendizer pela vida de cada um e da fidelidade desta igreja. Abençoe também aqueles que não puderam estar aqui. Abençoe, Senhor, aqueles que estão internados no hospital, irmão Norman. Oh, meu Deus, visita ele, Senhor, guarda ele, cuida da saúde dele, que ele tenha uma pronta recuperação. Oh, meu Deus, visita também o Nen, que está internado, meu Deus, e que tem passado pela depressão, tem passado por alguns outros problemas de saúde. O Senhor pode tocar e fazer um milagre na vida dele, trazendo cura. Pai, que as nossas vidas sejam para o teu louvor e para a tua glória. Senhor, abençoe a liderança dessa igreja, toda a diretoria, abra as portas, meu Deus, e faz o teu querer em nós. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Abençoe também as mães, todas as mães, Senhor. Todas aquelas que têm o dom de ser mãe. Cuida, guarda os filhos, guarda as vidas dessas mães. No nome de Jesus, dê-nos uma semana abençoada. Guarda-nos conforme fazemos a tua obra, Senhor, longe daqui também, porque são portas que o Senhor abre. No nome de Jesus, ó Deus, oramos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.